Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo com os Autores da Editora do Brasil. Eu sou o Fernando Bispo e hoje vou conversar com a Mônica Waldhelm. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, Fernando. A Mônica é carioca, vascaína, professora de Ciências e Biologia, doutora em Educação, consultora da Unesco e coautora da coleção A Poema Ciências. O tema de hoje, Mônica, é o papel dos livros didáticos de ciências na educação afetivo-sexual. O que é educação afetivo-sexual para você? Bem, eu escolhi para falar desse tema porque a gente ouve falar muito o quê? Educação sexual, orientação sexual, você vê diversas nomenclaturas quando você aborda a questão da sexualidade na escola e nos livros didáticos de ciências, embora não seja um assunto que deva ficar restrito ao ensino de ciências, A questão da sexualidade, ela é transversal, ela atravessa o currículo, então ela tem componentes sociais, psicológicos, emocionais, e é sempre interessante que seja trabalhado de modo articulado no currículo. Quando a gente fala da educação afetivo-sexual, porque a gente não quer trabalhar só o corpo biológico, não quer trabalhar só a genitalidade, não quer trabalhar nem só as características sexuais, as questões de gênero, as questões de orientação sexual, não é só isso. A educação afetiva diz respeito a saber viver na diversidade, ao autocuidado, ao respeito ao outro, ao cuidado com o outro, à valorização do ser humano. Então, eu creio, e isso não é uma questão só de fé, estudos mostram, que educar para uma vida afetiva sexual saudável é educar seres humanos para serem pessoas solidárias, pessoas que não promovem a violência contra nenhum tipo de ser humano que seja diferente dele, Por que, na tua opinião, é tão importante esse ensino? Indo mais a fundo, é porque é um pouco mais amplo? É amplo e porque às vezes a gente não atenta para isso, Nós, professores de ciências, na nossa formação, em geral, a gente não tem formação para tratar desse tema. Então, por isso também é importante investir numa formação continuada, que os livros didáticos, como a nossa coleção teve cuidado, forneça materiais de apoio para que o professor se sinta mais tranquilo, mais seguro, porque a gente percebe que alguns colegas têm vontade de trabalhar dentro desse tema, mas às vezes não se sentem seguros. Como é que eu vou tratar? É um tema delicado. Gente, a escola é um lugar para se tratar de temas delicados, porque a escola é um lugar de problematização. E a gente não pode contar que a família, que outros espaços, como por exemplo a igreja, ou os amigos, vão abordar esse tema de forma suficiente e satisfatória. É óbvio que a gente entende que isso aconteça nesses espaços, principalmente da família. Mas a escola é um lugar onde a problematização pode acontecer com profissionais que entendem do assunto, que vão abordar isso com cuidado, tomando uma série de precauções para que não haja, por exemplo, reforço de estereótipos. Por que, na tua opinião, esse tema ainda é polêmico? É polêmico porque trata de vida, trata de corpo, trata de padrões subjetivos que são reforçados pela mídia, que são reforçados por crenças limitantes que nós, ao longo das nossas vidas, a gente vai reforçando essas crenças, Então, certos padrões do que é o masculino, do que é o feminino, e também porque a gente tem agora o fenômeno das fake news, por exemplo, Todo mundo já ouviu falar, quem de nós hoje em dia não usa as redes sociais? É saudável. As redes sociais, assim como qualquer construção humana, não são boas nem ruins, O uso que se faz delas é que tem que ser objeto de atenção. Então, muita coisa divulgada com um status de verdade. Às vezes as pessoas não têm o cuidado de observar de onde vem aquela informação. Então, às vezes, por exemplo, você ouve falar assim, tem escolas, tem professores, tem livros que querem fazer ideologia de gênero. Quero esclarecer a você, colega, que esta expressão ideologia de gênero não existe em educação. Essa é uma invenção, essa é uma falácia, essa expressão foi inventada
com fins que eu nem vou discutir aqui, porque não é o momento, mas no campo das ciências humanas e da educação existe o conceito de gênero que foi criado por uma demanda social, quando se percebeu que as diferenças biológicas estavam sendo utilizadas para justificar um tratamento desigual. Então, para justificar que uma mulher não pudesse votar, que uma mulher não pudesse receber uma mesma remuneração por um trabalho que ela faz igual a um homem. Então, quando se percebeu que as diferenças biológicas estavam sendo utilizadas para reforçar desigualdades sociais, o conceito de gênero veio para o campo das ciências humanas e da educação. Ideologia de gênero é uma invenção, isso não existe. E quando a gente quer propor uma educação afetivo-sexual, ninguém aqui está falando em mudar o gênero de ninguém. Também há uma confusão conceitual entre o que é sexo biológico, entre o que é identidade de gênero, expressão de gênero e orientação sexual. Mesmo a questão do sexo biológico, nós professores de ciências sabemos, e é lugar da escola que o aluno também aprenda sobre isso, que não existe só uma genitália masculina e uma genitália feminina. Existe uma genitália intersexual, que antigamente se chamava de hermafrodita, e hoje em dia a gente não usa essa denominação para o ser humano. E aí há toda uma discussão do indivíduo que nasce com essa genitália. Há uma discussão social, se ele deve fazer uma cirurgia ou não, em que período, acompanhamento psicológico, nome social. E a escola não pode se furtar a discutir isso, porque nós temos alunos que vivem essa situação, famílias que vivem essa situação, e a escola tem que ser um lugar de emancipação, de pensar para a autonomia, para a vida em sociedade, e não para reforçar o quê? Um sofrimento que um estereótipo, um padrão formatado pode levar. E para o jovem é difícil falar desse tema. Muito. A gente tem jovens se suicidando, gente, porque sofrem bullying, porque se culpam, não se entendem, não se percebem dentro de caixotes. Então, não dá para tratar a sexualidade de uma forma dicotomizada, é assim ou é assado. E aí não se trata de nós, professores, querermos com um raio mágico dizer que alguém vai ter essa ou aquela orientação sexual ou mudar o gênero de ninguém, isso não existe. O que a gente quer, né, amparado pela Base Nacional Comum Curricular, né, e tantos outros documentos, a própria Constituição, é preparar pessoas para viverem de uma forma que elas se cuidem, respeitem o outro, se respeitem e possam viver nessa diversidade humana, que é uma diversidade étnica, é uma diversidade cultural e é uma diversidade sexual. A escola tem que ser um lugar para se problematizar. A escola não pode ser uma bolha. A escola tem que preparar para a vida em sociedade, né? Então, nós, professores de ciências, não podemos nos furtar esse papel em articulação com os outros colegas. Agora, Mônica, você esteve muitos anos dentro da sala de aula e viveu essa realidade no seu dia a dia. Quais são as principais dificuldades que o professor enfrenta ao trabalhar esse tema? A gente não gosta de falar muito da idade, né? Mas eu estou com 53 anos, comecei a trabalhar, me formei com 16, comecei a trabalhar com 18, então foram muitos anos, né, trabalhando com as diversas séries e, aliás, todos nós, quero ressaltar isso para vocês, colegas, todos nós autores, nós somos a nossa equipe de autores do Apoema Ciências, todos somos professores com experiência em sala de aula, né, e da rede pública e privada, então nós conhecemos a realidade de ambas as redes. Por isso que a gente se preocupa ao escrever a obra pensando nas dificuldades que o professor vai ter em trabalhar o tema, né? Uma principal dificuldade que a gente não pode deixar de esquecer são os nossos próprios preconceitos e tabus. O professor é um ser humano, então ele também tem seus tabus, seus preconceitos, e admiti-los é um passo importante para que ele possa se abrir para esse trabalho. Partindo disso, né, entender que enquanto o preconceito está no nível do pensamento, né, está no nível ainda das crenças, a discriminação ela está no campo das ações. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque a discriminação é passível e tem que ser mesmo punida por lei. Mas não é a nossa intenção promover um ambiente escolar de medo, de judicialização, de processar alunos. Se um aluno tem um comportamento racista na escola, eu não quero que ele seja preso por racismo, eu quero problematizar com esse aluno e desconstruir isso com ele. Esse é meu papel como educadora, eu não sou uma policial, mas é óbvio que ele também tem que saber se informar que é crime,
né? Não pode naturalizar. Eu não sei de onde essa criança vem, tá? Não sei de que lar ele vem. Então, a gente não pode naturalizar. Uma outra dificuldade é porque, às vezes, também a gente está restrito muito àquela visão biológica da sexualidade. Então, a gente acha que tem que falar só de sistema genital, tem que falar de doença, e aí tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, a BNCC, ela agora deu uma ênfase maior a parte de contraceptivos e de doenças, na verdade agora a gente nem chama de doenças, infecções sexualmente transmissíveis. E aí muito cuidado, professor, porque a gente ampliou essa parte justamente para atender a essa demanda da BNCC, mas não faça pedagogia do terror. Eu sempre brinco que nenhuma companhia aérea diga assim, vou ir tal companhia porque aqui cai menos. Pedagogia do terror não funciona. É importante você criar um ambiente de diálogo na sala de aula, permitir que o aluno tenha confiança de fazer questionamentos, né, de se abrir, usar o vocabulário que ele conhece e se apropriar com você de um vocabulário mais técnico, mais científico. Mas se ele não se sentir com abertura para perguntar, né, então muitos professores criam às vezes uma barreira. E aí, colega, qual é a minha recomendação? Eu que também já passei por essas dificuldades no início, agora não, que eu me sinto mais à vontade para trabalhar. Busque ajuda, procure um colega que também se sinta à vontade para trabalhar com você, faça um projeto com um colega de história, sobre padrões de beleza ao longo do tempo, e aí isso já abre um canal de comunicação. Trabalhe com um colega de língua portuguesa sobre como é que a mídia reforça certos padrões de comportamento, e aí você pode trabalhar anorexia, bulimia, e daí você começa a trabalhar o corpo e a sexualidade. Então, faça parcerias, inclusive parcerias intersetoriais, procure um posto de saúde. Não é para trazer alguém para fazer palestra só para falar de doença, não é isso. Mas mostrar que saúde, ela tem dimensões que são coletivas, dimensões individuais, né? Então, busque parcerias e procure se informar e busque nossos materiais de apoio. Nós temos vários materiais que acompanham a coleção, audiovisuais, que com certeza vai ajudar o professor a se sentir mais seguro. Você falou do material, como a coleção Apoema aborda esse tema e auxilia no trabalho docente? Olha, não só no próprio corpo do livro-texto, em que a gente traz atividades bem interessantes, né? Claro que o professor, dentro do que ele tem, né, colega, cada professor tem um número de aulas disponíveis, conhece a sua realidade, então sempre brinco, professor, adote o livro, não seja adotado por ele. O livro é um subsídio para o professor, né? Ele não tem que ser um norteador do trabalho docente. Nós confiamos na autonomia docente. Então, só que a gente quis produzir um material que fosse bem completo para ajudá-lo. Então, tem material audiovisual, tem vídeos, tem slides, tem sequências didáticas no manual digital que podem, com certeza, vão apoiá-lo nesse trabalho. E sugerem trabalhos interdisciplinares, sugerem outras fontes de consulta, textos para ele poder se sentir mais seguro. Agora, o que é importante? Planejar a sua aula. Eu sei que o tempo é curto, muitos professores trabalham, eu já passei por essa realidade, já teve época de eu trabalhar em 4, 5 escolas, imagina, né? Mas, assim, preparar a aula com carinho, com antecedência, para que você já se previna, né? Olha, de repente surge essa dúvida. E no mais, ser franco com os alunos. Você não tem que saber tudo, tem que estar preparado, mas certas dúvidas que podem surgir. Gente, então vamos investigar isso juntos? Professor, pesquisador e aluno pesquisador. Surgiu uma questão que você, puxa, está aí um excelente ponto para a gente pesquisar, para a gente procurar juntos, e aí, daí desenvolver. Melhor do que simplesmente fechar o canal de comunicação, né? Com certeza. Esse material pode ser trabalhado de forma articulada, ou seja, utilizado em outras matérias e outras disciplinas? E é o que a gente espera. É possível, professor, você trabalhar sozinho, mas a gente espera, e na coleção a gente dá muitas orientações nesse sentido, que você faça um trabalho interdisciplinar. Às vezes com um colega de uma disciplina, da mesma área, às vezes quando há possibilidade com colegas de outras áreas. Então, por exemplo, em relação até a outros temas, né? A questão da sexualidade você pode trabalhar numa abordagem histórica, numa abordagem cultural, numa abordagem com educação física, uma abordagem com arte, que aí dá muito caldo, dá muito trabalho bacana e a gente caprichou nas sugestões. Então, sempre que possível,
é legal a gente buscar formas de quebrar aquela linearidade curricular, quebrar aquela fragmentação, buscar se articular com outro nível de ensino, né, com a série anterior, com colegas de outras áreas. E, sempre que possível também, a gente sugere trabalhos articulados com a comunidade. Colega, a gente precisa resgatar esse diálogo com a comunidade. O trabalho afetivo sexual, por ser um tema delicado e por gerar muita desinformação, muito ruído na comunicação, ele exige que você busque essa comunicação com as famílias, explique o que vai ser feito, né? Até para não gerar, né, problemas que vão atrapalhar um trabalho que é riquíssimo e que é papel da gente da escola trabalhar. Agora, esse trabalho foi elaborado, né, usando como base a Base Nacional Comum Curricular. O que você destacaria dessa nova edição com relação às anteriores? Quais foram as mudanças, as melhorias? O que mudou? Olha, colega, você vai sentir muita diferença. Nós pensamos nas dificuldades, né, para que houvesse essa implantação sob a base da nova base, né? E, por exemplo, a parte de corpo humano, que historicamente, não vou dizer tradicionalmente, historicamente era trabalhado no 8º ano, o que se tem na base só se mantém a parte de reprodução. Se a gente fosse pegar só a base, só os aspectos reprodutivos e comparados com outros animais e com plantas. Nós, por opção, mantivemos uma unidade em que a gente trabalha os outros sistemas, trabalha excreção, trabalha digestão, de uma forma mais enxuta, porque senão o livro também ficaria muito grande, seria inviável para o professor trabalhar na sua realidade, né? Mas a gente manteve no 8º ano. A parte de órgãos de sentidos e de sistema nervoso, ela foi para o 6º ano. Então, você não estranhe, não é uma invenção nossa, é uma exigência da base, porque pela primeira vez, um documento oficial, ele restringiu a determinado ano e série certos conteúdos. Então, nós tentamos contextualizar, acho que fomos bem felizes nisso, pela nossa experiência, pelo nosso carinho, né, que a gente tem cuidado, pensando na realidade da escola. Nós procuramos contextualizar todos os objetos de conhecimento que a base exigiu por ano, mas o professor vai estranhar um pouco. Então, por exemplo, o 7º ano, que tradicionalmente se trabalhavam os seres vivos. Pela base, você não vai encontrar mais isso separado. Assim, os reinos, os filos, não tem. Então, a gente trabalhou a diversidade da vida diluída, onde tinha sentido. E prepare-se para encontrar um conteúdo forte de geociências, que nós, professores de ciência, pela nossa formação, não estamos acostumados a trabalhar. Eu, particularmente, me lembro de ter tido uma disciplina de geopaleontologia. E pela base você vai ter que trabalhar tsunamis, placas tectônicas, escala Richter, está lá, tá, gente? Nós tentamos ajudá-lo o máximo nesse trabalho, muito material concreto, muito material, experimentos simples, porque é uma preocupação nossa que, independente do professor seja uma escola de maior poder aquisitivo ou não, que seja um material de fácil aquisição, que você possa, com os próprios alunos, combinar para trazer esse material. Então, são experimentos todos testados por nós testamos os experimentos para ver se realmente, inclusive para dar sugestões de alternativas, se você não achar esse material, use esse. Então, não estranhe, esse peso em geociências é uma exigência da base nacional, mas nós procuramos, entendendo que você pode ter um pouco de dificuldade, subsidiar ao máximo. E, uma sugestão nossa, se articule com os colegas de geografia, para que você faça um trabalho interdisciplinar que vai ajudar os dois, porque, né, tanto em astronomia como em geociências dá muito caldo trabalhar isso. Agora, Mônica, tem outros materiais disponíveis para apoiar o professor nesse projeto de ensino, além do livro-texto, que é a base, que é o principal? Sim, esses que eu citei anteriormente, eles compõem, vamos dizer, o kit Apoema, né? Então, você tem vídeos, você tem slides, material audiovisual bem bacana e de uma linguagem assim que a garotada vai gostar, porque é uma linguagem
utilizando como se fosse um robô que responde, uma linguagem lúdica, interativa, que realmente motive o aluno, né? Porque é o nosso público-alvo, que está acostumado com esse mundo hipertextual. Então não adianta ficar aquela coisa chapada que o aluno não se sinta identificado. Então, material audiovisual muito bom e sequências didáticas complementares às atividades que a gente já sugere no livro-texto. Então, professor, não deixe de aproveitar e explorar esse material. Claro que dentro da sua realidade, do seu tempo físico, né? Não dá para desafiar a lei da física, mas a gente tem material aí muito bom de apoio. Mônica, quais são as principais dificuldades que o professor de ciências, que o ensino de ciências, encontra agora nesse contexto atual? Por incrível que pareça, uma das maiores dificuldades para o professor de ciências hoje, nesse momento histórico que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, é valorizar e fazer o aluno entender o papel da ciência. Não como uma detentora de verdades absolutas, né? Entendendo a ciência não como neutra, porque a ciência é produção humana, né? A ciência ela é condicionada pelo seu contexto histórico de produção, então a gente sabe que o que leva determinadas pesquisas a serem feitas, determinadas perguntas que levaram a certas pesquisas a serem feitas, tudo isso é fruto de interesses, né? Públicos, privados. Então ninguém aqui está defendendo o cientista como aquele detentor das verdades absolutas, mas também não é importante mostrar o cientista não como aquela visão estereotipada do louco, do mágico, daquele que, por eureka, né, daquele laboratório de desenho animado que a gente está acostumado, uma ciência que predominantemente é masculina, então é o homem. Aliás, a gente tem essa preocupação no livro de mostrar a mulher como cientista. Então, quando eu coloco uma mulher negra cientista, isso é proposital. Primeiro, para haver uma representatividade positiva da etnia. Segundo, para mostrar que a ciência não é só masculina. Então, quando eu coloco um homem cuidando da criança no livro, isso também é proposital, para mostrar que não é um papel exclusivamente do gênero feminino, né? Então, as imagens não estão ali à toa, gente. Então, a nossa preocupação com a ciência é mostrar uma ciência, quando a gente mostra entrevista com os cientistas, mostrar a importância da ciência como produtora de uma melhor qualidade de vida, mas não como neutra. E no momento em que tem tanta pseudociência, tanta fake news, em que há movimentos assim preocupantes de gente fazendo campanha contra a vacina. Isso é extremamente perigoso, vacina não é moda. Vacina é uma questão de consciência coletiva. Quando eu não me vacino, quando eu não vacino meus filhos, eu não coloco só a minha família em risco, eu coloco uma população planetária em risco. Porque eu permito a circulação de micro-organismos que não estavam. Então, é resgatar a importância da ciência, com um status diferente de outros campos do conhecimento. Então, quando eu trato evolução com os alunos, eu tenho que mostrar que há provas científicas dessa evolução, né? Estudos fósseis, e aí eu não estou dizendo para ele, não estou querendo desqualificar crenças religiosas do aluno. Então, a gente tem o maior cuidado, inclusive no livro, no material de apoio para o professor, para mostrar como essa questão tem que ser tratada com muito cuidado, para não ofender as famílias, mas mostrar que há um status de ciência que é diferente de um status de um pensamento religioso, por exemplo, né? E que eu, como professora de ciências, no meu papel de professora de ciências, eu tenho que apresentar a ele as teorias científicas, tá? Então, um desafio do professor hoje é conviver com pseudociência que se espalha nas redes sociais, com status de ciência. E aí eu vou negar que isso existe? Não. Vou fazer o aluno dizer, não me fale nisso. Não, eu vou trazer isso para a sala de aula, problematizar, criar no aluno um conflito cognitivo mostrando que aquela explicação que ele está trazendo não dá conta de responder a uma questão que a ciência já consegue responder, para que ele possa pensar. Então, é a problematização, né? Mas a escola não pode deixar de fazer isso, né? E esse é um desafio que o professor de ciências hoje tem. E hoje eu estou conversando com a professora Mônica Waldhelm sobre o papel dos livros didáticos de ciências na educação afetivo-sexual. Mônica, que outros temas de igual relevância estão contidos e trabalhados na coleção
Você mencionou alguns, você quer destacar os principais? Ah, com certeza. A gente teve uma preocupação, por exemplo, de tratar das questões ambientais, né? As questões ambientais não interessam só ao biólogo, só ao ecologista, né, ou só ao professor de ciências, interessam ao cidadão comum. E o aluno é cidadão, né? E eu também sempre penso no aluno como alguém que pode trazer uma reflexão para a família, né? E se ele ouve falar de uma questão ambiental, pelo jornal que ele vê na TV, por uma charge que ele viu na rede social, ou de qualquer outro canal, é importante que a escola trate isso com maior propriedade, problematizando a informação que ele trouxe. Então, as questões ambientais, elas são, por natureza, transdisciplinares. Elas são mais que interdisciplinares, né? Porque as fronteiras não estão mais delimitadas. Então, quando eu falo de aquecimento global, há claramente aí um componente político, né? Há um componente econômico, um componente social, não só um componente ecológico, né? E aí o aluno acompanha todos os embates que acontecem, né? O Brasil e outros países assinam ou não assinam determinado acordo climático, né? Nós vamos ou não autorizar, que pressões políticas ocorrem para demarcação de terras indígenas, por que certas unidades de conservação têm essa ou outra característica. E quero lembrar ao professor que esse conteúdo está lá previsto na BNCC. Então, nós não só atendemos, como nós também achamos que é extremamente relevante. E aí nós tratamos de uma forma bem transdisciplinar, trazendo elementos, né? Mostrando lá infográficos, mostrando reuniões, como é que determinada comunidade discutiu a formação ou não de determinada unidade de conservação, mostramos charge, Twitter do presidente dos Estados Unidos. Então, são coisas que o aluno vê. Então, a gente tratou, por exemplo, as questões ambientais com muito cuidado, com muito carinho, de uma forma bem completa. A gente tem a questão da biotecnologia, que é importantíssimo também, né? Então, questões relativas à vida, transgênicos. Quando eu vou comprar hambúrguer, né? O aluno ou alguém da família vai comprar hambúrguer no supermercado, ele sabe o que significa aquele símbolo da rotulagem, que contém um ingrediente que é geneticamente modificado. E aí, por conter, não estamos dizendo para ele que ele deve ou não comer, não deve ou não consumir, mas é importante que ele saiba, primeiro, o que é um organismo geneticamente modificado. Segundo, que ele saiba os prós e os contras de uma cultura de transgênicos. E aí ele tenha subsídios para decidir se ele quer ou não consumir, tá? Não baseado no achismo, no senso comum. Esse é o papel da escola, gente. O aluno pode vir para a escola achando que rato velho vira morcego. O que ele não pode é sair da escola achando isso. Uma menina pode vir para a escola achando que se ela fizer um bolo e estiver menstruada, que o bolo vai solar. Eu cresci ouvindo isso, porque eu venho de uma família de origem popular. O que ela não pode é sair da escola continuando achando isso. Então, reconhecer o saber que o aluno traz, o senso comum acerca de questões da vida, da saúde, do corpo, de sexualidade, esse é um ponto de partida, mas a escola é o lugar onde a sociedade espera que se avance além do senso comum, que não seja só o que a revista de divulgação científica trouxe, o que ele ouviu no telejornal, o que ele ouviu numa fake news, o que ele viu no WhatsApp. Então, biotecnologia, ecologia, questões relativas ao corpo, à sexualidade, saúde numa dimensão coletiva, né? Nós tivemos aí o Aedes, né, mostrando como um mesmo vetor, de repente a gente dengue, chikungunya e tantas outras possibilidades de transmissão de doenças. E tivemos Zika, né, que tanto sofrimento trouxe com a microcefalia. Então, o que tem isso a ver com desmatamento? O que isso tem a ver com o meu papel individual de não deixar água parada na minha casa? De também cobrar coletivamente políticas de saúde? Então, todas essas questões que a BNCC também levantou, nós trabalhamos na coleção. Nós entendemos que era importante trabalhar. Mônica, para a gente finalizar, você quer deixar alguma mensagem, algum recado para os professores que estão te assistindo?
Bem, colega, eu quero dizer a você que nós vivemos um momento importante no planeta, no país, no mundo, um momento em que muitas questões relativas à justiça social, à solidariedade humana, à sobrevivência, não só da espécie humana, né, mas entendendo não numa visão antropocêntrica, pensando que o ser humano é uma das espécies que coexistem com tantas outras no planeta, nós temos um papel muito importante. Não de trazer a luz para aqueles que não têm, aquela ideia do professor como conscientizador, mas o papel do professor como mediador, um problematizador, alguém que pode sim ter um papel de articulação com a sociedade, de fazer a escola se articular com a comunidade. E lembrar, professor, que nenhuma tecnologia substitui esse trabalho de mediação. Eu posso ter uma sala de aula com todos os recursos midiáticos, com todos os recursos tecnológicos, e ela continuar sendo uma aula tradicional. Não é isso. É a mediação, é a problematização. E esse papel docente é importantíssimo. Não vamos perdê-lo de vista, professor. Mônica, muito obrigado pela tua presença. Foi um prazer conversar com você. Obrigada, eu que agradeço. Encerramos nesse momento mais um programa. Fique ligado nas redes sociais se quiser tirar dúvidas ou comentários. Deixe lá escrito que a gente responde. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.